Antes de começar propriamente, eu queria compartilhar com vocês uma coisa da minha pessoa, da minha vida. Eu sou extremamente chata quando o assunto é planejamento. Eu preciso me planejar, eu preciso saber o que vai acontecer com antecedência, eu vou dormir no dia, por exemplo, eu vou dormir hoje, amanhã eu já sei tudo que eu vou fazer, minhas coisas já estão tudo prontas, se eu vou sair, a minha mochila tá pronta, tá tudo certo. Eu não consigo fazer as coisas a vida louca, assim, não dá. E faz mais ou menos um mês que a Jenny me chamou para estar aqui hoje. Eu pensei, graças a Deus, vou ter bastante tempo para pensar. Só que também faz um tempinho que eu tô meio no escuro com Deus. A gente tem essas fases, né? Mas eu pensei, não, vai dar tudo certo, tem um mês, Deus vai se revelar em um mês, né? E foi indo 2 semanas, tá bom, né? Chegou segunda-feira, eu ainda não fazia ideia do que ia acontecer, eu tava já desesperada. Ontem, eu fui pra igreja, quinta-feira, eu fui pra igreja, na hora do meu almoço, eu sentei lá e eu falei assim, eu não vou ligar pra Jennifer, a Ana Marca prega, ela é boa no improviso, ela vai lá, ela faz, ela acontece, eu não vou ir. E eu comecei a pensar sobre o que eu tava sentindo, e é estranho porque todas as vezes, vários, né? Mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de pregar foram sobre coisas que eu estava vivendo. E eu comecei a pensar sobre o que eu estava sentindo e eu percebi que eu estava com muito medo. Como eu sempre tenho, eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu sou a pessoa que dorme com a luzinha na tomada porque eu não consigo dormir no escuro, gente. Eu tenho muito medo. E daí, ontem, enquanto eu tava... Às vezes a gente abre a Bíblia assim, nossa, meu Deus, é essa passagem. E eu tava tentando fazer isso, né? Nada fazia sentido. Mas enquanto eu pensava, enquanto eu falava com Deus, eu lembrei de uma passagem. Não foi nada assim, nossa, extraordinário, mas eu lembrei de uma passagem que eu gosto muito. E o que eu vou compartilhar com vocês é 1 João 4, versículo 18. Vamos logo para o que importa, né? Não precisa ler tudo. Não que o resto não importe, né, gente? Para agora. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo, pois o medo implica castigo, e aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. E daí eu comecei a pensar. Eu sou uma pessoa muito racional. Eu penso muito no preto e no branco. Não sou muito da metáfora, apesar de que eu vou usar umas hoje, mas tudo bem. E eu comecei a pensar. Eu aprendi esse ano, numa das minhas aulas, que a gente... na nossa estrutura do cérebro, a gente tem uma parte, eu vou deixar bem simples, tá? Se não estiver dando para acompanhar, a gente corta essa parte. Mas a gente tem uma parte no nosso cérebro formada de pequenas estruturas chamado sistema límbico. E o sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções. O medo é uma emoção primária e existem as emoções secundárias. As emoções secundárias são emoções um pouco mais complexas, que dependem de fatores socioculturais. Por exemplo, a culpa, a vergonha. Uma coisa que faz eu me sentir envergonhada aqui, sei lá, deixa eu pensar. Por exemplo, eu não tenho vergonha de mostrar o meu cabelo. Mas lá nos países muçulmanos, as meninas não mostram o cabelo. Elas se sentem culpadas por mostrar o cabelo. Então, a culpa é uma emoção secundária, que depende de outros fatores que não só da gente. E o medo é uma emoção primária. Ou seja, é natural, a gente nasce com isso. Não depende. Eu tenho medo aqui, eu tenho medo na China, eu tenho medo em qualquer lugar. Todo mundo tem medo. Inclusive, existe uma doença que é de pessoas que não sentem medo. Isso é extremamente raro, mas é uma doença. Porque todo mundo sente medo. Só que aí, o que acontece? Existe o medo saudável, que me faz não me atirar na frente de um carro. E existe o medo que passa do limite, que faz eu ficar parado e não ir para lugar nenhum. E quando a gente começa a sentir, o nosso sistema nervoso começa a liberar hormônios e outros fatores, os neurônios começam a
se comportar de forma diferente, o nosso corpo reage de forma diferente. Quando a gente sente medo, a gente começa a liberar hormônio que deixa nosso coração acelerado, e a gente começa a suar, e a gente começa a ficar assim, a gente começa a ficar atacado porque a gente tem medo. E ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer nada. A gente paralisa. Daí eu comecei a pensar, vocês sabem por que um barco encalha? Por que um navio encalha? Existem vários fatores para um navio encalhar. Mas um dos principais é porque ele não vê a luz do farol. Inclusive, teve um problema bem sério há um tempo atrás, de um navio que encalhou lá no canal, não sei das quantas, que ninguém tirava do lugar, porque a gente pensa o tamanho daquele negócio, como é que desencalha um navio. E daí eu fui ver como é que desencalhava um navio, né? Às vezes, não tem. Às vezes o navio fica lá, afunda e acabou. Às vezes, eles chamam aqueles... Não vou saber o nome, mas é tipo uns guinchos marítimos, que como tem que cavar para tirar a areia para o navio conseguir andar. Às vezes, eles têm que sacrificar a carga do navio, largar uns containers no mar, porque é tão pesado que não anda. E daí, eu fiquei pensando, né? Por que os navios encalham? Porque eles não veem a luz do farol. O farol é literalmente, isso não é uma metáfora, é literalmente a luz que guia o caminho do navio. Se o navio não vê a luz, o navio fica parado. E não tem quem tire ele dali. E o que o medo faz com a gente? O medo para a gente. E quando ontem eu estava sentada lá na igreja falando, eu não vou, eu percebi, eu tô com medo. E daí aqui diz, quem tem medo não chegou à perfeição do amor. E daí, por um acaso, ontem eu achei uma frase muito incrível de uma especialista em gestão emocional que diz o seguinte: o cérebro límbico, aquilo que eu estava falando, é o cérebro que nos ensina a sentir emoções. Elas basicamente nos levam para 2 caminhos na vida: o medo e o amor. Ou seja, não tem como eu seguir os 2 caminhos ao mesmo tempo. Ou eu estou em um, ou eu estou em outro. Ou eu tenho medo, ou eu amo. Não faz sentido, as 2 coisas não conseguem coexistir no mesmo lugar. E daí eu voltei a pensar no navio. O navio naufragou. Naufragou não, encalhou. Pode vir a naufragar, se ninguém for lá. O navio encalhou porque ele não via a luz. E aí eu pergunto, você tem visto a luz? Você tem visto a luz ou você está encalhado? Quando a gente sente medo, é porque a gente não entendeu que a nossa vida, que o que a gente é, não pertence a gente. E durante a semana eu li um livro que falava sobre a infância espiritual, sobre se fazer como crianças. E eu, lesada que sou, não entendi que Deus já estava ali me falando. Não entendi que não existe. E ele falava, quando uma criança acorda à noite, no meio da madrugada, para onde ela vai? Ela vai para o quarto dos pais. Quando uma criança está com medo na rua, quem ela procura? O pai. Quando a criança se sente segura? Quando o pai, quando a mãe pegam ela no colo. A criança... E daí Deus nos diz, sejam como crianças, se vocês não forem como criança, vocês não entram no reino dos céus. Ah, mas não pode ter medo. Daí eu estou dizendo que a gente não pode ter medo. E criança sente medo, sim, criança sente medo. E a primeira coisa que a criança faz quando ela sente medo é procurar o pai. Você sente medo e fica parado e acha que consegue fazer as coisas sozinha? Não existe nenhum navio que tenha desencalhado sozinho, sem ajuda de outras ferramentas. Se você está encalhado, você não vai conseguir desencalhar sozinho. Tá, Luana? Já estava se rindo aí?
Você tá parado, então eu vou trocar a palavra. Se você tá parado no lugar, você dificilmente vai conseguir sair do seu lugar sozinho. E se o seu navio tá encalhado no mar, abandona tudo e vai andar sobre as águas, porque não tem outra solução. Quando a gente começa a pensar sobre... Gente, existe tudo que é tipo de fobia. Tem gente que tem medo de, sei lá, de qualquer coisa que a gente imaginar. Existe alguém no mundo que tem medo. Esses dias eu vi um filme de uma mulher que tinha medo de sair de casa. Eu não gostei muito, mas tudo bem. Mas ela tinha medo de sair de casa. Olha o nível que a gente consegue chegar, e eu não tô falando que agora ela tem que sair de casa. Essa pessoa estava doente, ela precisa de ajuda. Ela não saía de casa, ela estava literalmente paralisada. Paralisada. E é isso, ela precisa de ajuda. Se você está paralisado, não tente fazer as coisas sozinho. Não tente fazer as coisas por você mesmo ou pelas suas próprias pernas. Procure ajuda. Eu não estou falando ajudar, vai no médico. Não. Gente, seus amigos estão aqui para te ajudar. Os seus amigos são os navios que vão lá cavar areia para você sair do lugar. E talvez não. Mesmo que todos os seus amigos estejam lá e vamos, agora a gente vai, você não vai ir se você não tiver o principal, que é a luz. O que adianta sairmos daqui, mas eu não estou vendo a luz, eu vou encalhar ali na frente. Se você tem medo, procure pela luz. Isso aqui está bem forte, inclusive. Procure pela luz. Ai, obrigada. Quando João fala que no amor não há medo, a gente entende o porquê da criança, por exemplo, procurar o seu pai, procurar a sua mãe. Porque ela está com medo porque ela está sozinha na grande maioria das vezes. E quando ela vai de encontro ao pai, ela encontra um coração amoroso, um coração disposto a amar, e ela se sente amada e por isso ela devolve amor. E o medo se dissipa, ela nem lembra mais por quê, tanto que quando ela deita na cama do pai, ela logo pega no sono. Não fique parado sozinho. Quando o medo... O que é o medo? O medo, ele é um oceano de possibilidades, um oceano que cobre a superfície da Terra, e você parado numa porçãozinha minúscula, nada, sem conseguir percorrer o caminho que você precisa, sem conseguir ir para onde você deve ir. Isso é o medo. Isso é o que o medo faz com você. O medo te paralisa. O medo simplesmente te paralisa. E se eu tivesse deixado o meu medo me paralisar, eu fico pensando quantas coisas eu já deixei de fazer por medo. Quantas vezes eu deixei o meu medo me paralisar? Quantas vezes eu deixei de confiar no amor de um pai que entrega tudo por mim? E ele entrega tudo todos os dias. Todos os dias. Se não fosse pela misericórdia dele, eu nem tinha acordado hoje.
E eu tenho medo. Eu confesso para vocês que para mim é mais fácil, sei lá, fazer uma redação do Enem do que vir aqui na frente. Mas o meu medo, ele não pode ser maior que o meu amor. Ele não pode ser maior que o amor de Deus para comigo, que a minha confiança para Deus. No momento que eu entendo que eu tenho um pai que me protege, um pai que me ama, um pai que me cuida, não faz sentido eu permanecer com medo, eu permanecer parada, porque se eu estou em alto mar, parada, e o Senhor vem até mim e me convida para andar sobre as águas, como eu posso continuar com medo? Nessa mesma passagem, João fala que Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. E seguindo, aquele que tem medo não chegou à perfeição do amor. Se Deus é amor, e quem ama, permanece nele, e quem tem a ele, permanece no amor, mas ao mesmo tempo, quem tem medo não chegou à perfeição do amor. Quando eu tenho medo, eu estou interrompendo, eu estou colocando barreiras diante de mim que me impedem de chegar até Deus, que me impedem de permanecer em Deus, que me impedem de estar no amor de Deus. E eu fiquei pensando, ontem, enquanto eu estava lá, rezando e pedindo para Deus me dar uma luz. E mesmo assim eu não estava entendendo, eu fui entender de fato quando eu cheguei aqui, eu acho. Que eu estava deixando que o meu medo fosse maior que o amor que eu sinto por Deus. Que o meu medo fosse maior que o amor que Deus tem para mim. Deus deu seu Filho único a nós, Jesus desceu à terra, foi crucificado, foi morto por mim, pela minha vida. E eu tenho medo de escolher a Ele, eu tenho medo do que Ele pode fazer na minha vida, eu tenho medo de confiar nele, eu tenho medo. Pra mim é realmente muito estranho pensar nisso, porque eu sou uma pessoa muito medrosa. Muito, muito, muito medrosa. Pra vocês terem ideia. Sabe, no inverno a gente tinha muito esse problema, graças a Deus não apareceu mais nenhuma, graças a Deus. Mas lá no inverno, no banheiro do meu quarto, quando fica muito úmido, enche de lesma. E eu tenho pavor de lesma, pavor. Meu irmão sabe disso, ele pegava as lesmas e saía correndo atrás de mim pela casa. Gente, vocês não têm noção do estado que eu ficava. Eu sou uma pessoa muito medrosa. E isso me faz pensar. O meu medo tem me impedido de andar. O meu medo tem me impedido de avançar. E eu tava pensando ontem, a gente ouve muito falar, né? Vai pelo mundo, o teu medo te impede de ir conhecer as nações e Deus quer que tu saia. Eu realmente pensei, a gente tem um mundo de possibilidades dentro da nossa casa. Antes de ir para as nações, o meu medo tem me impedido de amar dentro de casa. O meu medo tem me impedido de amar dentro do meu trabalho, dentro da minha escola. Antes de querer ir para o mundo, eu preciso olhar para a minha frente antes. E a gente, talvez nunca pise fora
do Brasil, nunca pise fora da minha cidade. E ainda assim, eu tô presa e o meu barquinho tá preso, encalhado, quando eu tenho um mundo de possibilidades, um mundo para conhecer, um mundo para salvar dentro de casa, dentro da escola que eu vou, dentro da minha faculdade, dentro do meu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, existe um mundo que precisa ser salvo. Um mundo. Cada pessoa é um mundo. Cada pessoa carrega um mundo dentro de si. E a gente não lembra disso. A gente pede para Deus, me deixa reconhecer, eu quero levar o teu nome, eu quero ir, eu quero acontecer lá. E aleluia! Lá também precisa, mas aqui, antes, a gente esquece de quem mora com a gente. E muitas vezes, quando a gente está paralisado, a gente paralisa. E se não paralisa, a gente não vê quem está paralisado com a gente. A gente não consegue. E tantas vezes, talvez, Deus quis que você fôssemos as pessoas que iríamos lá, íamos fazer o barquinho do outro andar, e a gente estava lá mais preocupado em ter medo do que propriamente em confiar e amar aqueles que Deus nos confiou. É tão difícil de entender às vezes. Eu não sei pra você, pra mim com certeza é muito difícil. Que Deus, ele tem um amor tão sublime, tão perfeito. Mesmo sem eu merecer, ele me ama de uma forma tão grandiosa. Pra mim é muito difícil de entender, isso é muito complicado. E ele me disse que ele não quer que eu entenda. Quanto menos eu entender, melhor. Quanto menos você entender, melhor. Porque quanto menos você entender, mais ele pode agir. Quanto menos você não souber o que está acontecendo, mais ele tem como entrar e agir na sua vida. Quando a gente está paralisado, eu não sei se você já presenciou, talvez você já teve. Se você já teve, eu compartilho porque eu já tive. Uma pessoa tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. A pessoa começa a suar, a pessoa não consegue respirar, não entra ar, não desce. E a pessoa começa a fazer assim, ó. Eu juro pra você que naquele momento, tudo que se passa na cabeça é, eu vou morrer. E é um medo tão grande, porque é certo, assim como isso aqui é preto, é certo que naquele momento você vai morrer na sua cabeça. Você tem certeza disso. E o que acontece? Quanto mais a gente está assim, menos ar entra, mais a gente se desespera, e quanto mais a gente se desespera, menos a gente consegue fazer alguma coisa. É horrível, é uma sensação horrível. E esse é o ponto. Como que faz para uma crise de ansiedade passar? Se você está presenciando, você não tem o que fazer. O máximo que você pode fazer é falar, olha, eu estou aqui. E deixar a pessoa. Porque quanto mais você vai em volta, mais a pessoa fica atacada e mais aquilo demora para passar. A crise de ansiedade, a crise de pânico, ela vai passar quando a pessoa conseguir, aos poucos, ir se acalmando e colocando o ar para dentro e respirando e entender que está tudo bem. Por que
a gente vê muito assim, quando você estiver tendo uma crise de ansiedade, olha ao seu redor, fale, o tijolo é laranja, o negócio é preto. Porque isso coloca a gente na realidade, faz com que a gente enxergue o que está à nossa volta. E, além disso, a gente tira o foco. Agora o meu foco está no tijolo, agora o meu foco está aqui. A gente tira o foco do que está acontecendo e a gente retorna ao eixo. E é a mesma coisa. É a mesma coisa quando você tem medo, quando você está paralisado, quando você não consegue ir adiante. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e quando eu tenho coisa para entregar da escola, nossa senhora, eu fico muito ansiosa. Quanto mais eu fico ansiosa, menos eu consigo fazer. Só que quanto menos eu consigo fazer, mais eu fico ansiosa. E isso vai me travando, vai travando, vai travando. Chega no último dia, tá eu que nem uma louca, desesperada, sentada na frente do computador, chorando, porque eu preciso entregar e eu não consigo fazer. Depois que eu entrego, nem foi tão difícil assim. Por quê? Porque o meu foco era tão grande numa coisa só, no vai dar errado, que eu não enxergava na minha realidade que aquilo ali era pequeno. Não só isso, eu não enxergava à minha volta que mais gente estava passando pela mesma coisa, ou que mais gente estava ali ao meu lado, disposto a me ajudar se eu precisasse. Não tem, a gente não enxerga, porque a gente está tá que vai dar errado. A gente está fixo no nosso problema, no nosso medo. Se você tá com um medo muito grande, está ansioso por algo, eu te convido a, nesse momento, desfixar. Olha à sua volta, pode olhar. Olha para as pessoas que estão à sua volta. Olha e perceba que talvez a pessoa que está ao seu lado está passando por um problema semelhante ao seu. Talvez a pessoa que está ao seu lado está ali disposta a te ajudar. Não se fixe ao problema. Se for para se fixar em alguma coisa, se fixa na solução. E a solução é uma só. Se fixa na luz. Se você ficar olhando para o escuro, é óbvio que você não vai conseguir andar. É óbvio que você vai ficar com medo. Agora, se você olha para a luz, você sabe por onde você tem que ir. Se você olha para a luz, você enxerga o seu caminho. E Jesus ainda fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A luz nada mais é do que Jesus. Se Jesus está iluminando o seu caminho, por que você insiste em olhar para o outro lado que está escuro? É óbvio que vai dar errado. É óbvio que se você olhar para o escuro, você vai ficar com medo. E daí você olha para o escuro e você fica assim, meu Deus, está escuro. Meu Deus, está escuro, mas você faz assim, está claro. Pare de olhar para o problema, pare de olhar para o escuro, pare de ter medo. Eu lembro que da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre confiança. Eu sei em quem pus minha confiança. Olhe de novo. Olhe para os olhos de Jesus. Ele te convida a andar sobre as águas. Por que você vai ficar parado? Por que você vai ficar parado? Confia. De novo, a criança, ela não tem outra solução se não confiar em quem a protege, se não confiar em quem está ali com ela. E é isso, a solução é só uma, a solução é amar. Porque o medo e o amor não coexistem no mesmo lugar, não coexistem no mesmo coração. Se você tem medo, você não ama. E se você ama, você não tem medo. É simples. É simples. Se você tem medo, confia no amor. Confia em quem entregou a vida por você e entregaria de novo se fosse preciso. De novo e quantas vezes fosse necessário. Para você entender que você não está sozinho,
que você não nasceu para ficar parado, que você nasceu para ir além, que você nasceu para explorar o oceano, no seu mais profundo lugar. Você não nasceu para ficar encalhado. Se você se sente sozinho, se você se sente com medo, é porque você ainda não entendeu que há alguém disposto a te tirar do lugar e a te levar pelo caminho que você deve andar. Se você se sente sozinho, se você está com medo, é porque você ainda não foi capaz de enxergar a luz do farol da sua vida. É porque você ainda não foi capaz de se voltar, talvez, a outra direção, entender que não é por essa direção, que essa direção não está dando certo, para de insistir no que não dá certo e volte os seus olhos para outro lugar. Porque eu tenho certeza que quando você passar os olhos, em algum momento seus olhos vão se fixar na luz. Porque não tem como a gente olhar para a luz. A gente não consegue mais olhar para outro lugar. Esse é o caminho, Jesus é o caminho. E você não foi feito, de novo, você não foi feito para ficar no escuro. Pelo contrário, você foi feito para iluminar. Você foi feito para iluminar. E no momento que você está no seu caminho, que você enxerga o seu farol, automaticamente outros que estão em volta de você enxergam também, porque eles vão enxergar que você está na luz. A luz não é sua. A luz não vem de ti, mas a luz te ilumina. E te iluminando, os outros são capazes de enxergar o caminho também. Quando você... De verdade, quando você se sentir no escuro, quando você se sentir com medo, quando você se sentir paralisado, de verdade, eu quero fazer um compromisso. Não passe por isso sozinho. Não passe. Eu me disponibilizo, eu dou o meu número para quem quiser. Se você se sentir com medo, me chama. Talvez eu não possa fazer muita coisa, mas eu vou estar ali com você. Se você se sentir com medo, se você se sentir sozinho, entenda que o amor perfeito, ele dissipa o medo, ele dissipa as trevas, ele dissipa a escuridão. Você nunca mais vai se sentir sozinho quando você entender isso. E humanamente falando, eu sei que é difícil. Eu sei porque quantas vezes eu me pego pensando, eu tô sozinha? Humanamente falando, isso é muito, muito difícil mesmo. Mas o meu pensamento precisa sempre ser, eu não estou sozinha, porque eu sei onde está a minha luz, eu enxergo o meu caminho. Eu posso estar sozinha de pessoas humanas, eu posso não enxergar as pessoas que estão comigo, mas eu nunca mais estarei sozinho quando eu entender que o amor dissipa as trevas. E eu lembro de uma vez que um padre muito querido falou para mim, Deus não tem como, Ele não tem essa possibilidade de deixar de te amar, porque isso é o que Ele é. Deus é amor, em essência, não tem como. E se no amor não existe medo, se no amor não existe escuridão, não tem como eu me sentir sozinha, como eu me sentir no escuro, quando eu entendo que o meu coração está
no coração de Deus. É ali que eu preciso estar, é ali que eu preciso viver. Que a minha vida, que a sua vida não sejam vidas escuras, não sejam vidas vazias, não sejam vidas temerosas, que sejam vidas que sigam a luz. Que nós possamos olhar para a luz e entender que esse é o caminho. Que no momento que eu entendo que a única coisa que eu preciso fazer, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso fazer mais nada, eu preciso só seguir a luz. Eu não preciso pensar, eu não preciso me planejar um mês antes, eu não preciso pensar em nada, eu preciso só seguir a luz. Porque enquanto eu estou seguindo a luz, Ele está cuidando de todas as coisas. Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida, Ele cuida em todos os momentos de tudo o que a gente está fazendo. E se você veio aqui hoje, com certeza, é porque o seu farol te trouxe até aqui. Entenda isso. Eu vou repetir, porque isso precisa ficar muito claro. Você não nasceu para estar no escuro. Você não nasceu para ficar parado. Você nasceu para ir adiante. Você nasceu para explorar o oceano. E explorar o oceano, lembre-se, pode ser muito, muito, muito mais perto do que você imagina. É muito mais perto do que você imagina antes de qualquer coisa. Você não nasceu para ficar no escuro. Você nasceu para seguir a luz. Você nasceu para iluminar.